Bem, ao agradecermos, então, as brilhantes manifestações dos nossos palestrantes, nós diríamos que, nesse momento, todos nós nos sentimos contaminados pelas questões que foram trazidas nesse auditório. O professor Sérgio nos convidou a refletir sobre ética como uma virtude a ser construída não só no discurso, mas, acima de tudo, no testemunho. O professor Felipe nos desafiou a aprendermos a sermos audiodescritores e colocarmos nossos alunos diante de situações que eles possam exercitar tais competências. A professora Carolina nos instigou a refletir sobre a surdez não como uma limitação ou deficiência, mas como uma condição linguística e cultural. A professora Roselane, ao final, nos traz dificuldades e possibilidades que perpassam as práticas ou projetos interdisciplinares, também nos convidando a nos prepararmos para enfrentá-los. Diante do adiantado da hora, que nos impossibilita de abrir um espaço para que todos vocês, quem sabe, pudessem fazer suas perguntas, seus questionamentos, eu vou tentar ser porta-voz, de alguma forma, dessa grande plateia, colocando para os nossos palestrantes uma seguinte questão. Diante dessa temática da docência colaborativa e interdisciplinaridade, o que vocês acrescentariam às suas falas depois de terem se assistido uns aos outros? Em poucas palavras, vocês pudessem falar um pouquinho mais, então, porque eu acho que foi tão rico esse espaço, esse momento, não é, em que a diversidade esteve tão presente, tão representada nessa mesa, que vocês pudessem falar um pouquinho para essa plateia de o que vocês acrescentariam. Bom, eu vou falar porque eu fui a última a falar. Quando eu iniciei a fala, eu já falei o quanto eu aprendi, o quanto modifiquei em relação à mesa que eu estou participando. Então, essa questão de enxergar pelos olhos do Felipe, ou ouvir pelos ouvidos da Carol, ou até mesmo de entender de uma forma brilhante essa questão tão importante, dita com outras palavras, num outro universo de pensamento, que é a questão de como é que a gente trabalha conteúdo, como é que a gente desenvolve pela prática em nossos alunos a questão da ética, da alegria, da vida, da compreensão, de se colocar no lugar do outro. Então, acho que sempre a gente está aprendendo, né, Denise? Sempre. E o aprendizado foi muito grande, e eu iniciei a fala já manifestando o quanto mudaria o meu ponto de vista, mudou até o direcionamento da minha fala depois de ouvi-los. Então, é isso. Olha, o que eu gostaria de trazer, talvez como uma reflexão, né, do que foi o meu enriquecimento, e que me parece que seu ponto central, é a ideia de que a formação educativa é, fundamentalmente, um intercâmbio dos humanos entre si e não um intercâmbio de coisas ou processos, né? Ou seja, a ideia de que, diferentemente de uma atividade industrial ou semi-industrial, a atividade educativa é fundamentalmente uma atividade artesanal. Nós agimos sobre os homens. E o que significa dizer, às vezes eu tenho a impressão que os nossos discursos educacionais são excessivamente centrados na ideia de que nos faltam coisas, né? E para mim o que sempre faz a diferença do processo educativo não são as coisas, os métodos, os processos, mas quem está lá, né? Uma boa aula de português pode ser dada com todo e qualquer recurso, né? Então, o que significa que o processo educativo é, sobretudo, o encontro de coisas, né? E aí eu aproveito só para uma elucidação, né, da provocação
da questão da pedagogia da competência. É claro que nós precisamos, os alunos precisam ter competências. O que me espanta só às vezes, professora, é nós escolhermos o termo competência para designar a pedagogia do momento. Por quê? Porque competência diz respeito a um único valor, a eficácia, e a nenhum outro. Porque nós estamos numa sociedade cujo valor é o da eficácia do processo. Eu, se fosse escolher uma palavra, é muito difícil, eu substituiria a competência por dignidade, né? Porque significa que eu coloco informações, conhecimentos e competências a serviço de um outro valor, que diz respeito justamente àquele que me parece a regulação máxima, o ideal máximo de regulação entre os humanos, que é o da dignidade. Por que dignidade? Porque é reconhecer no outro a igual dignidade, seja ele como for, né? Fale ele a língua brasileira dos sinais, a língua portuguesa, a língua tupi, né? Seja ele um vidente, um não vidente, um não ouvinte, isso tanto faz, né? A dignidade dele reside do fato de que nós, por uma conquista política, adotamos a ideia da igualdade, não pela natureza, não nascemos iguais, como nos diz Rousseau. A igualdade é uma dura luta política que não pode prescindir de uma educação que esteja com ela comprometida. Por isso a ideia de uma pedagogia, talvez da dignidade, mais do que eficiência, é esse, me parece, o valor que eu retiro dessa experiência dessa mesa. Bom, o que eu percebi aqui, que nós, imagino que estejamos todos de acordo, enfim, pela fala de todos, é no sentido de a gente não olhar com um olhar de superioridade para o aluno e não olhar com, de alguma forma, hierarquicamente entre as disciplinas, mas, sobretudo, ao invés de nós trocarmos ideias, nós compartilharmos ideias. Se eu trocar uma ideia com o professor aqui, ele vai ficar com a minha, eu vou ficar com a dele. Se nós compartilharmos, nós dois vamos ter duas. E é isso que a gente precisa, eu acho, nas escolas, na educação, na vida social e, enfim, em toda a nossa sociedade, não só dentro dos muros da escola, mas fora também. Bem, foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Então, acho que isso só vem acrescentar. Eu concordo, né, com essa ideia do compartilhamento de ideias. Então, assim como o professor colocou antes de Aristóteles, né, porque Aristóteles falava assim que sem fala não haveria pensamento. Talvez pela influência de que que as pessoas não teriam um entendimento mais aprofundado sobre as pessoas surdas, mas isso me leva a pensar sobre outra questão filosófica que seria o penso, logo existo, que seria o pensamento, né, o primado da nossa existência. Sim, ok. Só isso, quero agradecer para vocês. Então, mais uma vez, agradecemos a possibilidade desse compartilhamento e encerramos esta mesa, convidando-os para continuarem à tarde com a programação que já está organizada para hoje à tarde.